Boa noite. Boa noite. Relator da reforma da Previdência apresenta nova versão do parecer e deixa estados e municípios de fora da reforma. Sérgio Moro passa horas na Câmara e volta a negar a autenticidade das mensagens publicadas pelo site The Intercept Brasil. E você vai ver também. Jair Bolsonaro afirma que, por enquanto, não há nenhuma acusação grave contra o ministro do Turismo em casos de candidaturas de laranjas nas eleições. Ministro das Relações Exteriores do Brasil diz em resposta ao governo francês que, no momento, nenhum país está pronto para ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Dilema nas férias: viajar junto com os filhos, ficar em casa ou mandá-los para um local de lazer. Veja as dicas numa reportagem especial. Eclipse total do Sol é visto por chilenos e argentinos. No Brasil, parte do fenômeno pôde ser visto em 14 capitais. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está há mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Moro falou sobre as mensagens publicadas pelo site The Intercept Brasil e reafirmou que não reconhece a autenticidade do conteúdo. Sérgio Moro foi questionado por mais de 90 deputados. Assim que a sessão começou, no início da tarde, Moro afirmou que as supostas mensagens entre ele e procuradores da Operação Lava Jato, vazadas pelo The Intercept Brasil, podem ter sido adulteradas por completo ou parcialmente. São supostas mensagens, tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar: essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Primeiro parlamentar inscrito a se manifestar, Darcísio Peronde, do MDB, repudiou os vazamentos. Não é de hoje que criticamos os vazamentos criminosos de conversas privadas e de investigações, com o consequente linchamento moral de autoridades vítimas dessas condutas. Dito isso, eu tenho certeza que o ministro Moro terá a oportunidade de apresentar os esclarecimentos necessários e demonstrar a lisura do seu comportamento. Logo no começo da sessão, o clima acabou esquentando com a manifestação do deputado Rogério Correa, do PT. Pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? O presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, do PSL, tentou acalmar os ânimos e chegou a ameaçar encerrar a sessão. Peraí, deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. Eu digo para os senhores que se começar a bate-boca que eu estou prevendo, eu vou encerrar a reunião. Aqui na CCJ da Câmara, Sérgio Moro não era obrigado a comparecer. Ele atendeu a um convite feito pelos integrantes da comissão. O ministro já havia prestado esclarecimentos na CCJ do Senado há 2 semanas. Lá passou mais de 8 horas respondendo a questionamentos dos senadores sobre as mensagens publicadas pelo The Intercept Brasil. E em entrevista ao É Notícia, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, mencionada nos diálogos divulgados pelo The Intercept Brasil, confirma o conteúdo das mensagens que trocou com o então juiz Sérgio Moro. O É Notícia vai ao ar hoje à 00:30. A senhora teria dito, né, na sua mensagem ao então juiz Sérgio Moro na época, o seguinte: eu estou com muito medo que aconteça alguma coisa com Marcos Valério e nunca iremos desvendar esse mistério. Ontem ele me procurou pedindo que eu conversasse com o Rodrigo Janot para reenviar os procuradores do MPF. Me ajuda, o que faço? A senhora lembra dessa mensagem? Lembra de ter mandado essa mensagem para o juiz Sérgio Moro? Eu mandei essa mensagem. Exatamente isso. A senhora ainda tem no seu celular esse diálogo? Tenho esse diálogo. A senhora não apagou? Ah, não, depois de tudo eu apaguei, mas eu tenho o diálogo. Tá. Né? Eu saí apagando, eu falei, já vou apagar meu celular e livrar espaço. Mas foi exatamente isso? Eram essas as palavras? Foi exatamente isso, só que era mais longo. A Corregedoria do Senado arquivou a investigação para apurar uma suposta fraude na eleição para a presidência da Casa que aconteceu em fevereiro. Na ocasião, na primeira votação, foram contabilizados 82 votos, um a mais do que o número total de senadores.
Segundo a decisão do senador Roberto Rocha, então corregedor do Senado, não foi possível concluir, a partir da análise das imagens da votação, que tenha havido de forma categórica a suposta fraude. O voto extra, segundo Rocha, pode ter ocorrido de um erro e não de uma conduta intencional. A eleição foi realizada no dia 2 de fevereiro. Após a identificação do voto extra, a votação que estava sendo apurada foi anulada. Davi Alcolumbre, do Democratas, acabou saindo vencedor. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a tragédia de Brumadinho, aprovou hoje o relatório final que pediu o indiciamento de 14 pessoas envolvidas no rompimento da barragem da Vale. Os indiciamentos são pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Entre os indiciados está o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Além das pessoas físicas, o relator, senador Carlos Viana, do PSD, sugere o indiciamento da própria Vale e da Tuvisud, empresa que atestou a segurança da barragem. As empresas podem responder por destruição culposa de flora de preservação permanente e poluição culposa, com inviabilização de área para ocupação humana. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou hoje que o Brasil está comprometido com o Acordo de Paris. Foi uma resposta ao ministro do Meio Ambiente da França, que disse mais cedo que o acordo da União Europeia com o Mercosul só será ratificado se o Brasil respeitar seus compromissos. Ernesto Araújo rebateu outra declaração do governo francês de que a França não está preparada para votar o acordo. O ministro disse ainda que o acordo com o bloco europeu facilitará a assinatura de outros tratados comerciais. Acho que temos condições de fechar mais 2 acordos aí nesse semestre, pelo menos, e mais a seguir outros. Acho que num período aí de 2 anos nesse governo, certamente teremos criado uma rede muito densa de acordos comerciais do Brasil. A produção industrial registrou queda de 0,2% em maio na comparação com o mês anterior. Por outro lado, no confronto com maio do ano passado, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, a alta foi de 7,1%. No acumulado do ano, a queda foi de 0,7%. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. E a produção total de petróleo e gás natural do Brasil bateu recorde em maio. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o volume total produzido em petróleo teve alta de 4,7% na comparação anual e de 4,9% na comparação entre maio e abril. A produção de gás natural aumentou 5,4% em um ano e 4,4% frente a abril. Já a produção do pré-sal, que em maio respondeu por 60,7% do total produzido no Brasil, também foi recorde. A ANP registrou um total equivalente a mais de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo e gás por dia, 14,5% a mais na comparação anual. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje um reajuste médio de 7,03% nas tarifas de energia da Enel São Paulo, antiga Eletropaulo. A concessionária atende a capital paulista e outras 23 cidades da região metropolitana. Para residências, o reajuste médio é de 6,41% e para as indústrias de 8,46%. As novas tarifas entram em vigor a partir de quinta-feira, dia 4. As vendas de veículos registraram alta de 13,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. De acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, de janeiro a junho foram licenciados pouco mais de 1.919.000 veículos. No mesmo período de 2018, foram 1.691.000 unidades. As vendas levam em conta automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas. Para a direção da FenaBrave, a diferença está no fato de que maio teve 3 dias úteis a mais que junho. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama continuam internados. O casal sofreu queimaduras de 1º e 2º graus ao tentar acender uma fogueira numa festa junina na última sexta-feira. Hoje, o médico que acompanha o caso falou sobre os riscos de sequelas.
Já são 4 dias de tratamento. O casal sofreu queimaduras no rosto e nos braços e segue internado no Hospital Municipal Antônio Giglio. Segundo o boletim médico, tanto Rogério quanto a Aline apresentam boa cicatrização dos ferimentos e não há sinais de infecção. O documento diz ainda que as lesões têm espessura parcial, fato que gerou otimismo na equipe médica em relação à recuperação estética dos dois. A cirurgia que é realizada sob sedação, ela é para remoção de tecidos desvitalizados. A queimadura é um tipo de ferimento que revela, com o passar das horas, a verdadeira profundidade da lesão. Então, os dois apresentam lesões superficiais e profundas. Essas lesões profundas, elas estão permeadas por áreas de boa cicatrização. A cirurgia de enxerto, ela nunca está descartada no queimado. O prefeito possui uma área maior de lesão, porém com menor profundidade e não vai precisar de enxerto. Já a Aline Lins possui menos lesões, no entanto, mais graves e pode precisar da cirurgia de enxerto. O quadro de saúde dos dois é estável, mas podem apresentar sequelas. Esse tipo de lesão, que é a queimadura de 2º grau, pode evoluir com discromia, que futuramente pode se manifestar com alterações de coloração da pele. Mas não esperamos que ocorram sequelas do tipo com deformidade ou também que possam limitar a função das extremidades ou do rosto. Hoje a equipe médica se reuniu para fazer uma avaliação sobre os planos terapêuticos para os próximos dias. Para amanhã está prevista uma nova troca de curativos e o trabalho multidisciplinar com apoio psicológico. Rogério e Aline permanecem no mesmo quarto e não há previsão de alta. Eles não podem receber visitas. Também não há autorização médica para o prefeito despachar do quarto. Rogério Lins gravou um vídeo relembrando o momento da explosão. Eu me lembro de, juntamente com a minha esposa, receber uma tocha em mãos, uma pessoa nos direcionar até a fogueira e nos mostrar o local no qual onde nós deveríamos acendê-la. Foi uma fração de segundos, uma forte explosão. Peritos da Polícia Civil continuam investigando as causas da explosão ocorrida na festa junina do servidor municipal de Osasco. Uma quadrilha chefiada por um hacker foi presa hoje em Belo Horizonte, suspeita de desviar dinheiro de contas bancárias invadidas pela internet. Com os bandidos foi apreendida uma coleção de carros de luxo. 6 homens que fazem parte da quadrilha foram presos em flagrante e com eles apreendidos carros importados e modelos de luxo avaliados em mais de R$1 milhão. De acordo com as investigações, o grupo era chefiado por André Francisco Castro Soares, de 32 anos, um hacker que oferecia nas redes sociais e na porta do Detran descontos em pagamentos de taxas, principalmente IPVA. Quem contratava o serviço tinha um imposto pago pelos suspeitos, mas o dinheiro usado por eles era desviado de contas bancárias invadidas pela internet. Os investigados vão responder por estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo informático. 170 quilos de maconha foram apreendidos em 2 rodovias mineiras. Em um dos casos, havia 3 crianças em um carro abordado. Os pais foram presos e os filhos levados para o conselho tutelar. No carro em que a família e mais um homem viajavam, foram encontrados 50 quilos de maconha. A droga estava escondida na parte de baixo do veículo, abordado na BR-381, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o entorpecente teria saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seria entregue em Vitória, no Espírito Santo. Outros 120 quilos de maconha estavam num automóvel na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os tabletes estavam escondidos no banco traseiro, no assoalho, no painel e nas laterais do veículo. A motorista de 57 anos confessou ter recebido R$6 mil para levar a droga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Uberlândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal Mineira, só este ano foram apreendidas 17 toneladas de maconha nas rodovias do estado, contra 14 em 2018 inteiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de 2 idosas atacadas dentro de casa de forma semelhante. Um suspeito foi preso e outro está sendo procurado.
Os crimes chamam a atenção para a violência contra idosos, que vem crescendo no Rio de Janeiro. Só neste ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social já registrou quase 650 casos desse tipo, 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a Helena Morier Fonseca, de 78 anos. Está muito mal, muito arrasado, né? Destroçado. Foi a pessoa assim... Todos nós somos de boa índole, nunca fizemos mal para ninguém, mas a dona Helena, minha avó, era a melhor pessoa da família. A idosa foi morta dentro de casa no último sábado na Praça Seca, zona oeste do Rio. Câmeras de segurança da região mostram Wallace Sampaio da Silva, de 20 anos, caminhando minutos antes de entrar na casa de Helena. Ele é o principal suspeito de cometer o crime e foi preso após a própria mãe entregá-lo. De acordo com a polícia, o Wallace fazia uma restauração nas portas e janelas da casa da idosa e permaneceu no local por cerca de 50 minutos. Após uma desavença, golpeou Helena na cabeça e no pescoço com uma chave de fenda. Já confirmou que participou realmente, que foi autor dos golpes na idosa, alegando uma história estapafúrdia de que a idosa teria ido agredi-lo. Foi uma desavença, segundo ele, banal, por um desacordo não do valor do serviço, mas no modo em que o serviço está sendo prestado. A vítima teria alertado que não poderia mexer numa determinada janela da residência dela e ele foi lá e realizou o serviço na janela errada. A polícia busca pelo assassino de uma outra idosa morta na mesma região. O corpo de Severina Firmino Gonçalo, de 74 anos, foi encontrado pelo genro na manhã de segunda-feira dentro de casa, com sinais de cortes no pescoço. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem saindo da casa de Severina, levando uma televisão. O relator da reforma da Previdência apresenta agora a nova versão da proposta na comissão especial. Deputados, governadores e representantes de categorias passaram o dia negociando mudanças no texto. A residência oficial da Câmara dos Deputados se transformou no bunker da reforma da Previdência. O dia todo foi de muito entre-sai e seguidas reuniões na tentativa de chegar a um acordo sobre quais mudanças poderiam ser inseridas no relatório do deputado Samuel Moreira. Na pauta, eram dois os principais assuntos: a flexibilização das regras para os policiais civis e federais e a inclusão dos estados e municípios na proposta. A primeira reunião foi justamente com os governadores, para discutir a inclusão dos servidores estaduais e municipais nas novas regras, o que poderia diminuir o déficit das previdências estaduais. No entanto, eles não estão conseguindo angariar os votos que se esperava e vão continuar fora da reforma. Além de contrapartidas, eles estão demonstrando que não têm realmente essa força para garantir os votos necessários de todos aqueles que são dos seus estados. E, portanto, eles não se envolvem de uma forma direta porque não têm essa força para garantir esses votos. E sem essa votação, eles não participam da reforma e, portanto, estados e municípios estão fora. A expectativa é que o tema possa voltar a ser discutido quando as mudanças na aposentadoria chegarem ao plenário da Câmara. Algumas lideranças que acham muito mais fácil, ou que acham mais fácil, não muito mais fácil, acham mais fácil ou menos difícil votar no plenário da Câmara, porque já tem uma posição muito consolidada na comissão especial. A partir daí só o plenário. Não está me parecendo simples resolver os governadores até amanhã. Ainda tem alguma articulação que precisa ser feita. Tem um texto que interessaria aos governadores que precisaria ser colocado pelo relator. Talvez a gente perca essa oportunidade. Mas recuperar o texto do governo em relação aos governadores e prefeitos é uma possibilidade que a gente pode fazer até o plenário. O outro ponto sensível tem a ver com as bases eleitorais de vários parlamentares, e por isso está causando tanta polêmica. Os policiais civis federais e agentes penitenciários querem flexibilizar a idade mínima para a aposentadoria e também desejam manter o valor do benefício igual ao último salário recebido. A pressão dos agentes de segurança pública atingiu em cheio o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Para evitar polêmicas na hora da votação e após um acordo de líderes, a legenda decidiu não apresentar emendas sobre esse assunto. Mas como muitos parlamentares continuaram negociando com as associações dos agentes de segurança, o partido liberou os deputados para que eles possam fazer emendas individuais. Não haverá destaque do PSL para esse tema. Agora,
nós liberamos para que eles possam apresentar os destaques individuais. Aproveitando a possibilidade de responsabilizar o PSL por um possível atraso na votação, os partidos do Centrão decidiram apoiar qualquer iniciativa que possa beneficiar os policiais. Nós vamos defender o que o PSL defender. Se o PSL apresentar as emendas, nós vamos votar favoravelmente. Bom, vamos direto a Brasília, ao vivo, conversar com a repórter Carolina Aguiar, que tem informações direto da Comissão Especial. A gente viu que a negociação para incluir estados e municípios, infelizmente, naufragou. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tentou até o último minuto. Samuel Moreira já acabou de ler o relatório. Carol, e quais são as principais mudanças aí dessa nova versão? Oi, Amanda. Oi, Augusto. O deputado Samuel Moreira já terminou, sim, a leitura da complementação de voto dele. E ele fez algumas mudanças, não foram muitas, mas vamos aos principais pontos. Ele reduziu a idade mínima para que professoras tenham acesso à aposentadoria integral. No parecer anterior, essa idade era de 60 anos. Ele diminuiu para 57. A gente viu aí na reportagem também alguns pedidos da categoria dos profissionais de segurança pública. Esses pedidos não foram acatados. Também, assim como a inclusão dos estados e municípios, mas houve duas alterações pequenas em relação aos policiais. A primeira delas é em relação à pensão por morte. No parecer anterior, a pensão por morte só seria integral se o policial fosse morto no exercício da função, no exercício da profissão de policial. O relator estendeu essa possibilidade para quando o policial for morto em função da profissão. Também foi autorizado que conte como tempo de atividade policial eventuais períodos de atividade militar e de agente penitenciário. Isso é importante porque eles têm um tempo mínimo de atividade policial a ser cumprido para ter direito à aposentadoria. Então, podendo incluir outras atividades, fica mais fácil de cumprir esse tempo mínimo. O resultado dessas mudanças foi uma pequena alteração na economia prevista. Teve uma redução de 59 bilhões de reais. Com isso, a economia prevista é de 1 trilhão 71 bilhões de reais em 10 anos. A previsão é que esse texto seja votado amanhã aqui na Comissão Especial, mas eu conversei ao longo da tarde com vários líderes de vários partidos e eles não se mostraram tão confiantes assim nessa votação amanhã. Então, vamos aguardar. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. O sonho de uma vida melhor leva milhares de pessoas a deixar o Brasil e o destino preferido tem sido Portugal. O número de brasileiros por lá bateu novo recorde. Os detalhes com o repórter Peterson Isidoro, de Lisboa. Caminhando pelas ruas de Lisboa, é fácil encontrar um sotaque bem familiar. Afinal, nunca tantos brasileiros vieram para cá como agora. Foi em uma das avenidas mais charmosas da capital portuguesa que encontramos a Adriana. Com ela, a inseparável Julie, uma pequena Yorkshire que veio junto na mudança e os motivos que fizeram a catarinense de Florianópolis deixar a cidade natal. Me sinto muito tranquila, me sinto muito livre aqui em Portugal, para andar, para me deslocar. Outra coisa, o transporte público é maravilhoso aqui. Você tem metrô para qualquer lado, tem trem, que eles chamam o comboio, tem o elétrico, que são os bondinhos. Então, assim, o transporte é ótimo. Saúde. A saúde pública aqui é muito boa e é gratuita. Como a Adriana, milhares de outros brasileiros têm feito esse caminho. De acordo com o último relatório do governo português, 2018 teve recorde de cidadãos do Brasil aqui. É a maior comunidade de estrangeiros legalizados no país. Representam quase um quarto do total, com cerca de 106 mil, uma alta de 23% em relação ao número registrado em 2017. E olha que nesse relatório do novo Serviço de Imigração de Portugal não entram os brasileiros que têm dupla cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia e, claro, quem chega com visto de turista e decide permanecer de forma ilegal. Por isso, o governo daqui acredita que o número de brasileiros vivendo no país seja bem maior, passe dos 500 mil. Mas quem desembarca nos aeroportos lusitanos, tentando a sorte, pode ter uma dura recepção. O número de brasileiros barrados em 2018 mais do que dobrou em relação a 2017. A paulistana Flávia, que sonha em fazer carreira no teatro, se arriscou. Veio como turista, arranjou emprego e decidiu ficar agora com a documentação em dia. No começo tudo é mais complicado. Por quê? Você chega num lugar desconhecido, você tem que procurar lugar para você morar, você tem que procurar emprego, aí você não pode tal coisa porque você não tem tal documento e
Muita coisa. Eu já me adaptei muito a estar e fazer coisa sozinha, mas às vezes bate uma solidão tremenda. Adriana nem pensa em sair daqui tão cedo. Aqui eu me sinto até segura com relação ao meu futuro, mesmo sendo brasileira, sendo uma estrangeira em Portugal. Sabe, a gente vê pelo nível de educação que as pessoas têm aqui. Os portugueses nos descobriram, né, em 1500, e agora a gente está descobrindo Portugal. Mas temos muita coisa a aprender com eles. Peterson Isidoro, de Lisboa para o Rede TV News. As férias de julho finalmente chegaram, mas nem sempre os pais conseguem dar uma pausa no trabalho junto com os filhos. E mandar a criançada para algum lugar, a gente sabe, pode custar muito caro. O repórter Igor Duarte foi procurar na capital paulista algumas dicas, algumas opções para aproveitar bem as férias. Dominó, bola, vídeo no celular. Haja fôlego para aguentar essa turminha em casa. A gente tem que se virar, tem que usar a criatividade. É um desespero. Muito. E olha que ainda falta o mais velho. São 4 meninos em fase de crescimento. Jaqueline e Fernando se viram como podem. Brincar mesmo só no fim de semana. Não dá para trazer os problemas do trabalho para dentro de casa, nada disso. Tem que ter bastante energia para brincar com eles e aguentar aí esse pula-pula deles. Geralmente a família viaja, mas esse ano não vai dar, como é o caso de muita gente. Então, vamos ver como podemos ajudar. A maioria das escolas oferece curso de férias. É pago, mas é uma alternativa. Essa escola infantil de inglês, na zona sul de São Paulo, criou uma colônia com inúmeras atividades. Essa vida corrida que os pais têm, então um primeiro motivo seria esse, deles procurarem alguma coisa para as crianças fazerem nas férias. E outra, essa coisa de misturar o inglês com o tempo vago que as crianças têm. Aí sim, diversão e aprendizado juntos nas férias é uma receita que agrada pais e filhos, não é, Pedro? Tá gostoso? Sim. Muito gostoso ou só gostoso? Muito gostoso. A gente conseguiu conciliar num curso de férias o desenvolvimento dele numa nova língua e de uma forma muito prazerosa. Para ele é muito gostoso vir, ele vem com prazer para cá. Mas se a grana está curta, vale a pena se programar. Crianças pequenas, ou até mesmo assim, até 10, 12 anos, é muito útil você pegar um calendário, né, e definir com eles os passeios ou as brincadeiras, as visitas que eles podem fazer. E não necessariamente quer dizer, né, férias não quer dizer gastar dinheiro viajando ou indo para lugares assim caros. Se divertir com os filhos e ainda economizar durante as férias escolares é, sem dúvida, música para os ouvidos. Entre as inúmeras alternativas para entreter a criançada, os parques são, sem dúvida, opções boas e baratas. Uma ótima opção, porque tem bastante brinquedo para eles brincar, né? Ter sempre uma bicicleta funcionando, né? E ter essas opções aqui em São Paulo de parque, de lugares que a gente possa caminhar, estar em contato com o ar livre e encontrar outras crianças também que estão buscando companhia, né? Outra dica bacana é procurar aí na sua cidade centros culturais como esse no Jaçanã, Zona Norte Paulista. Aqui todas as atividades são de graça. Vale a pena também se programar para matinês em cinemas, que geralmente tem um ingresso mais barato, ou museus a preços populares. E atenção, muitos são gratuitos às terças-feiras. Agora, se a intenção é curtir mesmo os filhos, uma dica preciosa. Às vezes na própria casa, a gente pode, enfim, combinar um dia de brincadeira, pode-se fazer algo juntos, como fazer uma pipa, fazer um pão, fazer um doce, né? As crianças realmente adoram esse tipo de atividade. Tá? O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro do Turismo hoje e disse que, por enquanto, não há nenhuma acusação grave contra Marcelo Álvaro Antônio que justifique alguma providência. O presidente foi até o Ministério da Defesa para uma reunião seguida de almoço com o titular da pasta, Fernando Azevedo. Antes de entrar para o compromisso, Bolsonaro foi questionado se pensa em mudanças no comando do Ministério do Turismo. O ministro Marcelo Álvaro Antônio é investigado por suspeita de participação num suposto esquema de candidaturas de laranjas do PSL nas eleições de 2018. 22 ministros sem problema. À vontade.
tem que ter acusação grave, né? Acusação com substância. Por enquanto, não tem nada contra ele ainda, tem de assessor. Se o assessor falar e for confirmado que ele tem participação, daí a gente toma providência. A Polícia Federal indiciou 2 assessores e um ex-assessor do ministro que chegaram a ser presos durante a Operação Sufrágio Ostentação. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu um projeto de lei que tramita no Senado e obriga presos a ressarcirem o Estado pelas despesas da detenção. Para Bolsonaro, a proposta é muito bem-vinda. Eu acho que o preso tem que ser obrigado a trabalhar. Eu sei que muitos trabalham por livre, espontânea vontade e abatido na pena no final das contas. Mas o trabalho obrigatório deveria existir. Jair Bolsonaro disse ainda que o governo pretende enviar uma equipe a Sevilha, na Espanha, para interrogar o 2º sargento da Aeronáutica, que foi preso ao desembarcar no país europeu na semana passada com 39 quilos de cocaína. O presidente afirmou que a Força Aérea Brasileira colabora com as autoridades espanholas. E a Força Aérea Brasileira fez buscas em um imóvel funcional do militar preso. A FAB ainda apura se o 2º sargento Manuel Silva Rodrigues cometeu irregularidades no uso do apartamento que ele não mora há 2 anos. Ele vivia em Taguatinga, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. As diligências no apartamento foram autorizadas pela Justiça Militar. O resultado da operação está sob sigilo. Um homem foi ouvido hoje pela polícia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele foi apontado por uma testemunha como a pessoa que teria jogado armas no mar logo depois da prisão de um dos acusados pelo crime. A repórter Thalita Ribeiro tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Thalita. Aonde isso aconteceu? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Isso teria acontecido na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. De acordo com o depoimento de um barqueiro, um homem o contratou para um passeio em alto mar. Durante o trajeto, este homem teria jogado vários fuzis na água. A polícia investiga se uma das armas seria a utilizada na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse descarte teria acontecido dias após a prisão de Rony Lessa, acusado de ser o atirador, de ter matado a vereadora e o motorista. Esta semana, a polícia já ouviu 4 suspeitos de terem participado desta ação, além de várias testemunhas. Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas até agora nenhuma arma foi encontrada. Do Rio de Janeiro, Thalita Ribeiro para o Rede TV News. Obrigada, Thalita. Um incêndio em um submarino russo matou 14 marinheiros. A embarcação, movida a energia nuclear, era usada para pesquisas no fundo do mar. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o fogo começou durante a realização de testes de medição da profundidade do oceano. Os 14 marinheiros a bordo morreram por intoxicação da fumaça. O presidente Vladimir Putin lamentou o acidente e disse que é uma grande perda para a frota do país. Ele também ressaltou que a equipe era altamente qualificada e que 2 das vítimas tinham recebido medalhas de heróis da Rússia. O submarino já foi retirado da água e levado a uma base naval russa. Autoridades investigam o acidente. E a Justiça da Itália mandou soltar a capitã do barco que desobedeceu às ordens da polícia para desembarcar 42 imigrantes resgatados no mar Mediterrâneo. Para a juíza que analisou o caso, a alemã Carola Rackete cumpriu sua obrigação humanitária e não cometeu nenhum crime. Carola foi presa no sábado quando decidiu furar o bloqueio marítimo. Ela aguardava a autorização para atracar havia mais de 2 semanas. Segundo a capitã, os imigrantes a bordo estavam com a saúde debilitada. A decisão judicial representa uma derrota para o ministro do Interior italiano. Matteo Salvini é um duro crítico da imigração ilegal e afirmou que vai expulsar a ativista. Os líderes europeus chegaram hoje a um consenso para o comando dos principais órgãos da União Europeia. Pela primeira vez desde que o bloco foi criado, 2 mulheres vão ocupar importantes cargos. Depois de 3 dias de duras negociações, a alemã Ursula von der Leyen foi indicada para presidir a Comissão Europeia, considerado o poder executivo do bloco. A atual ministra da Defesa da Alemanha tem perfil conservador e vai substituir Jean-Claude Juncker. Já a presidência do Banco Central Europeu ficará com a francesa Christine Lagarde, atual diretora do Fundo Monetário Internacional.
Antes de assumirem as novas cadeiras, elas precisam da aprovação do Parlamento Europeu. As escolhas representam os interesses principalmente da Alemanha e da França, as duas maiores forças do bloco. O novo chefe do Conselho Europeu também foi definido. Será o atual premier da Bélgica, Charles Michel. A China pediu tolerância zero após manifestantes protestarem e invadirem o parlamento de Hong Kong. Já o Reino Unido, que controlou a região até a década de 90, alertou que o caso não deve ser pretexto para mais repressão. A China classificou a invasão do parlamento ontem como ato ilegal cometido por radicais e pediu a punição dos vândalos. Pequim também advertiu outros países para não interferirem na situação. Apoiadores do governo central chinês se reuniram hoje para protestar contra interferências externas. O aviso é um recado principalmente para os Estados Unidos e Reino Unido. Os britânicos controlaram Hong Kong até 1997. O acordo que levou à devolução da ex-colônia à China garante ao território maior autonomia. O secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, alertou que haverá sérias consequências se os termos do documento forem violados. Os protestos de ontem fazem parte de uma série de atos que acontecem desde o mês passado contra um projeto que permite a extradição de suspeitos de cometer crimes à China. Ativistas temem que a proposta dê mais poderes a Pequim para perseguir opositores. Passageiros de uma estação de trem levaram um susto após um menino de 4 anos cair nos trilhos, na Austrália. Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram quando o trem chega à estação. As portas se abrem e passageiros desembarcam. É quando o menino dá alguns passos e cai no vão entre o vagão e a plataforma. Veja novamente. A mãe, que estava com outro filho no colo, se desespera. Passageiros pedem para o maquinista não acelerar. Um homem se agacha e puxa a criança. O menino não se machucou. O caso aconteceu em fevereiro, mas o vídeo só foi divulgado hoje como parte de uma campanha para chamar a atenção dos pais. O friozinho está vindo aí. Vamos saber quando ele chega com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Finalmente uma semana de inverno com a cara do inverno. O frio vai chegar primeiro no sul do Brasil, onde tem previsão de chuva e tempo bastante carregado amanhã sobre o Paraná, Santa Catarina e o Norte Gaúcho. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo fica mais aberto e o dia pode começar com geada nas regiões serranas gaúcha. Agora, em Florianópolis, tempo bastante carregado, chove bastante ainda amanhã. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer e a máxima não passa dos 15 graus. Agora, frio mesmo vai fazer na Serra Gaúcha. Em Canela, quinta-feira, olha só, madrugada gelada, mínima de 2 graus negativos, hein? Na capital gaúcha, em Porto Alegre, o sol brilha forte, mas vai esfriar bem nos próximos dias. Amanhã, máxima de 14 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 10 graus, com mínima de 3 graus, bastante frio aí para os gaúchos. E além das baixas temperaturas, também tem previsão de neve no sul do Brasil. Ela deve acontecer aí na sexta, no sábado, nos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e vai ser a primeira neve do ano, hein? Enquanto o frio não chega no restante do Brasil, sol e calor continuam dominando aqui em grande parte do país. Nada de chuva nessa área aqui, onde a gente tem aí a massa de ar seco. As pancadas de chuva continuam no extremo norte e as temperaturas seguem mais altas do que o normal para essa época do ano. Em Palmas, no Tocantins, destaque para amplitude térmica, mínima de 16 graus, máxima de 34 à tarde. No Rio de Janeiro, mais um dia bastante quente amanhã, com máxima de 33 graus. E na capital paulista, quarta-feira de sol e 27 graus. Mas olha, esse calorão tá com os dias contados, viu? Até sábado vai esfriar bem. Sábado deve ser, inclusive, o dia mais frio do ano. Em Campo Grande, depois da chuva, mínima de 4 graus apenas e não passa dos 17. No Rio de Janeiro, sábado chuvoso, temperatura não passa dos 20 graus, sensação de bastante
bastante frio. E na capital paulista, depois da chuva que deve cair na quinta e na sexta, sábado de sol mais frio, mínima de 8 e não passa dos 13 graus. E além do frio, tem alerta para o mar bastante agitado nesta semana. As ondas podem chegar a 4 metros de altura no litoral sul e sudeste do Brasil e os ventos podem atingir 120 km por hora. Fica aí o aviso aos navegantes e banhistas. Amanhã eu volto com mais informações do tempo. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. Morreu hoje, aos 82 anos, Marlene Matheus. A primeira e única presidente do Corinthians. Esteve à frente do clube entre 1991 e 1993. Marlene, que também era uma torcedora fanática, era viúva de Vicente Matheus, um dos mais importantes presidentes da história corintiana. A causa da morte não foi informada. Agora vamos direto a Belo Horizonte falar com Fernando Fontana, que já está no palco do jogão entre Brasil e Argentina, que começa daqui a pouquinho no Mineirão. Boa noite, Fefon. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Amigos do Rede TV News. O clima aqui, realmente expectativa muito grande por uma vitória brasileira. Eu estou aqui no centro de mídia, o centro abarrotado. Eu fiz os jogos da seleção na Copa América e desta vez o centro está muito mais lotado do que das outras vezes para esse jogo entre Brasil e Argentina. As duas delegações já chegaram aqui no estádio do Mineirão. O presidente Jair Bolsonaro também está por aqui. Ele chegou hoje em Belo Horizonte só para ver esta partida. As escalações ainda não foram confirmadas pelos treinadores, que fazem um pouquinho de mistério. É a estratégia que eles estão fazendo para este jogo, que tem estratégias de tudo quanto é lado, inclusive para o lado dos torcedores. E a gente vai ver agora. Quando tem Brasil e Argentina, vale tudo quanto é estratégia. Dar apoio é uma delas. A arquibancada brasileira vai fazer a diferença hoje. Nós vamos empurrar e acabar com a Argentina. A seleção sempre quando vem jogar aqui, o último contra a Argentina foi um 3-0 e hoje eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Vamos ganhar, vamos para a final e buscar esse título aí. Torcida, se ela puder trazer todo o carinho que ela tem transposto dentro quando nós chegamos no hotel, que ela leve isso para o estádio, isso vai deixar não só a mim, eu tenho certeza que todos os atletas gratificados e fortalecidos. Só que os torcedores também jogaram baixo. Durante a madrugada, soltaram fogos na frente do hotel dos argentinos para acordar os hermanos. E não parou por aí. Muitos conseguiram o número de telefone do quarto dos atletas. E às 6 horas da manhã, ficaram ligando para eles. Todos sabem que os torcedores usam isso como um recurso desde a época de 60, 50, como se isso fosse um recurso futebolístico dentro de campo, né? Mas a maior vitória que nós queremos é produzir o nosso melhor. E saber que tem que vencer com lealdade. E saber que não pode ter subterfúgio, saber que não pode ter malandragem, deixar a perna por cima, vai ganhar na lei do jogo. Para o técnico, tática válida é fazer mistério. Se Felipe Luiz se recuperou e vai ou não para o jogo. Felipe Luiz, eu não vou falar. Não vou dar escalação, não sei. Que sei, mas não falo. Pronto. Até porque... Tem lá e bate cá. Scaloni, por exemplo, usou da mesma artimanha com a estrela do time. Nem Messi eu garanto que vai jogar. Tudo bem que pela seleção da Argentina o Messi nunca fez a diferença. Disputou 8 competições, até chegou a 4 finais, mas não conquistou um título sequer. Mesmo assim, foi feito um planejamento estratégico para que a genialidade do argentino continue ofuscada. Lógico que o Messi por si só já chama atenção. Agora a gente tem que estar muito focado sempre no que nós vamos fazer dentro de campo para neutralizar esse tipo de jogador. Não se anula Messi, não adianta que eu não vou querer, não anula-se. Pode-se diminuir as ações dele, mas não pode-se neutralizar um jogador nesse nível. Enquanto Messi virou ponto de desequilíbrio da Argentina, no Brasil a estratégia é diferente. Eu prefiro focar no coletivo.
Eu acho que isso pode te dar muito mais resultados e quando o coletivo está bem, as individualidades aparecem e acredito que isso pode fazer uma equipe vencedora. Conjunto que resulta no bom desempenho de Alisson, que não levou o gol nesta Copa América. Conjunto que mantém a invencibilidade brasileira na competição. Conjunto que arranca suspiros do técnico num clássico como esse. Por mais rivalidade que tenha, e a gente só rivaliza com quem a gente admira. Quem não tem qualidade, a gente não rivaliza. Os planos minuciosos de um lado e do outro já foram traçados. Falta apenas saber qual estrategista vai se dar melhor. E apesar de toda a rivalidade histórica que envolve Brasil e Argentina, um torcedor brasileiro vai poder colocar em prática todo o amor dele pela seleção. Mas não é a seleção do Tite, não. O Lucas lutou como um argentino para poder torcer para a equipe de Messi. Paixão, palavra complicada, que pode escravizar, que pode nos fazer perder a razão. Quando essa paixão é de um torcedor, então, o afeto vem carregado de emoção e sem culpa. Até para o Lucas, que é brasileiro, carioca e tem 24 anos. A paixão dele foi eternizada na pele. Paixão você se sente, não quer nada em troca, não tem explicação. Você apenas ama, você não busca explicação para isso. Aos 4 anos, o Lucas fez um desenho para os pais e um pedido. Quero assistir o jogo do Boca Juniors, um dos times mais populares da Argentina. E detalhe, nunca teve a influência de ninguém da família. Enfrentou o preconceito dos amigos da escola e a insatisfação em casa. A minha mãe, ela faz piada, ela fala que ele foi trocado na maternidade. Ela fala, esse filho não é meu não paria argentino não. O meu pai, ele já ri, já acha mais graça, ele não vê muito problema não. O Hermano Brazuca tem mais de 60 camisas. As cores branca e azul predominam no coração e nas lembranças dele. Paixão que se traduziu em algumas loucuras. Passei 3 dias fora, sem quase comer, sem tomar banho, dormindo em rodoviária para ver Brasil e Argentina em Belo Horizonte. Eu não tinha dinheiro para alugar nada, não tinha dinheiro para fazer nada, mas só pro ingresso. Lucas agora é um cidadão argentino. Documento? Tudo certo. O próximo destino, Buenos Aires. Ele já escolheu o novo lar para ficar mais próximo da Argentina, para ficar mais perto e mergulhar nessa paixão. A Argentina para mim é minha pátria, é a bandeira que eu amo, é o país que eu dou a vida, que eu morro por ele. E Buenos Aires para mim é a cidade que eu quero viver toda a minha vida. Segundo os astrônomos, a maior parte da população mundial só vai ver um eclipse no mesmo lugar uma vez na vida. E hoje foi a vez de alguns países da América do Sul apreciarem este espetáculo. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Parecia estar anoitecendo, mas o sol ainda estava alto. De repente, escuridão. Em algumas cidades do norte chileno e do centro argentino, foram mais de 2 minutos de breu. E aí foi como se amanhecesse novamente. O sol voltou a aparecer e a brilhar no céu. Tudo acompanhado por milhares de pessoas que foram aos locais onde o fenômeno pôde ser melhor testemunhado. Este astrônomo ressaltou a raridade que é um eclipse solar passar em uma região onde fica um grande observatório, como esse no deserto do Atacama, no Chile. Dessa vez nós temos as instalações para realmente analisar e estudar o eclipse com grandes telescópios e instrumentos mais sofisticados. Este vídeo, divulgado pela NASA, mostra a faixa por onde o fenômeno foi visto de forma total. Um eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, tapando o Sol e bloqueando completamente sua luz em certos pontos do globo. Na Argentina, várias províncias no centro do país puderam ver o eclipse total. Ele também pôde ser visto de forma parcial em outras cidades da América do Sul, inclusive no Brasil. O Rio Grande do Sul foi o estado com melhor visibilidade. Este vídeo foi gravado por um morador de Pelotas. E para quem presenciou, foi inesquecível e talvez a única oportunidade na vida.
Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.